Abra sua Bíblia em Filipenses. Open your Bibles to Philippians. Essas últimas semanas, a gente teve a oportunidade In these last weeks, we had the opportunity de estar com alguns casais. to be with some couples, Alguns que nós casamos, some that we gave in marriage, alguns que se casaram some that were married, e alguns que vão se casar. and some that will be married. E é engraçado porque todos eles falaram uma mesma realidade. It's funny because they all spoke of the same reality. E a frase que eles falaram é essa. And the phrase that they said is this, De maneira diferente, é claro. in different manners, Mas of course, a frase era a mesma. but the same meaning. Eu queria muito falar aquilo que eu estou sentindo agora. I want to really say what I'm feeling right now, Mas para que eu não esqueça but that I don't forget nenhuma palavra ou qualquer agradecimento, not a single word or ou thankfulness, tudo que eu quero expressar Or- para você, everything I want to express to you. eu prefiro ler o que está escrito. I prefer to read what is written. Então eu vou fazer dessas frases a minha frase hoje. So I'm going to make of these phrases my phrase today. Queria muito falar para vocês aquilo que eu sinto, I really want to tell you what I feel, mas para que não ocorra o erro de eu esquecer ou negligenciar qualquer realidade, but for me not to run the risk of forgetting it, eu prefiro ler o que está escrito. I prefer to read what is written. Filipenses capítulo de número 1, Philippians chapter 1. a palavra fala: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os bispos e diáconos, a vocês a graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Paul and Timothy, servants of Christ Jesus, to all God's holy people in Christ Jesus at Philippi, together with the overseers and deacons, grace and peace to you from God our Father and the Lord Jesus Christ. De maneira muito específica, Paulo está liberando uma carta para uma igreja, para um povo. In a very specific way, Paul is giving a letter to a people. Paulo não estava escrevendo uma carta para descrentes. He wasn't writing a letter for De non-Christians. maneira muito clara, In a very clear way, Paulo está dizendo, Paulo e Timóteo, in a very clear way, Paul a and Timothy is igreja de saying Filipe. to the church of Ou Philippi. seja, essa carta ela tinha um objetivo, This letter had an objective, assim como todas as outras cartas de Paulo. just like all the other letters of As Paul. cartas de Paulo têm um objetivo. The letters of Paul have an objective. Primeiro, instruir o povo. First, to instruct the people. Segundo, instruir a igreja. Second, to instruct the church. E depois, And later, instruir acerca de não cristãos. to instruct non-Christians. Ou seja, o primeiro objetivo, o primeiro goal, o primeiro alvo dessa carta sempre vai ser o povo de Deus e a igreja de Deus. So the first objective of this letter is always going to be the people of God and the church of God. A gente acabou de ler no versículo 1 e 2, Paulo dizendo, Paulo e Timóteo, servos de Cristo. We just read in chapter 1, Paul and Timothy, servants E eu of já falei God. para você, essa palavra servo ela é muito específica na Bíblia. And I already said that the word servant is very specific in the Essa palavra Bible. servant fala exatamente sobre escravo. The word servant talks about slavery. Ou seja, a mesma palavra no grego usado para servo, The same word in Greek used for servant, você vai ver isso em Romanos, you're going to see that in você Romans, vai ver isso em Filipenses, you're going to see that in Philippians, Efésios, Ephesians, 1 e 2 Timóteo, 1st and 2nd 1 e Timothy, 2 Coríntios. 1st and 2nd Todas as vezes que Corinthians. Paulo fala a respeito de servant, Every time Paul talks about servants, ele fala sobre slave, ele fala sobre escravo. he talks about slaves. Ou seja, eu sou escravo de Cristo, Or I am the slave of Christ. mas nós precisamos entender que fomos libertos em Cristo. But we have to understand that we were freed in Christ. Já falei sobre você sobre o escravo da orelha furada. I already spoke to you about the slave with the hole in his ear. Aquele que depois que a sua pena ou que a sua escravatura é paga, After his time in slavery is paid off, ele continua servindo ao seu Senhor porque ele ama servir ao seu he Senhor. continues to serve his servant or his master because he loves him. Mas a mensagem hoje não é sobre isso. But the message is not about Mas that. eu precisava lembrar você dessa realidade. But I have to remind you of that reality. Agora, capítulo de número 2. Now, chapter 2. Quem está comigo ainda diga amém. If you're with me, say amen. Thank you. Vamos ler a partir do verso de número 1. Let's read verse 1. Vou ler do 1 ao 4 e depois a gente prossegue.
Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão do Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Não façam nada por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildade. Considerem uns aos outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses uns dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Therefore, if you have any encouragement from being united with Christ, if any comfort from love, if any common sharing in the Spirit, if any tenderness and compassion, then make my joy complete by being like-minded, having the same love, being in one spirit and one mind. Do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather, in humility, value others above yourselves, not looking to your own interests, but each of you to the interest of others. A grande verdade do capítulo 1 e 2 até aqui, The great truth between chapter eu 1 and faço um here, convite a você a ler essa carta na sua casa. and I invite you to read these letters in your E house. você vai ler ela em 30 minutos. And you will read it in 30 Porque antes de minutes. vir para a igreja, eu li Filipenses inteiro. Because before coming to church, I was able to read all of Então, Philippians. 30 minutos você lê Filipenses. So 30 minutes you'll read Philippians. Mas a grande verdade do capítulo 1 e 2 But the great truth about chapter 1 and 2, é o que está acontecendo. what is happening? Vamos para o versículo de número 19? Let's go to verse 19. Espero no Senhor. Espero no Senhor Jesus enviar Timóteo brevemente, para que eu também me sinta animado quando receber notícias de vocês. Verso de número 9, a palavra fala que Paulo está com expectativa daquilo que está para acontecer. 19. I hope in the Lord Jesus to send Timothy to you soon, that I also may be cheered when I receive news about you. Mas eu não sei se você sabe, a carta de Filipenses, I don't know if you know, but the letters of Philippians, e Paulo escreve isso no capítulo 1 e 2. and Paul writes that in chapter 1 Ele and está 2, escrevendo essa carta he's writing this letter dentro da prisão. in prison. Ou seja, Paulo dentro da prisão Paul in prison está com uma única expectativa: is with one perspective, ouvir boas notícias hear good news, daquilo que Deus irá fazer what God is going to do através da vida de Timóteo. through Timothy's life. Porque no verso de número 19 ele fala: espero no Senhor enviar Timóteo brevemente, para que também me sinta animado quando receber notícias de Because vocês. in verse 19 he says, I hope in the Lord Jesus to send Timothy to you soon, that I also may be cheered when I receive news about you. No verso de número 20 a palavra fala: não tenho ninguém que como ele tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês. In verse 20 it says, I have no one else like him who will show genuine concern for your welfare. Isso já seria forte o suficiente. That is strong enough. Porque Paulo está falando que dentro de todos da igreja, Because Paul is saying that everyone in church, poxa, eu não tenho ninguém que eu possa confiar que se interesse realmente pelo bem-estar de vocês. he's saying everyone in church he doesn't trust to talk about your welfare. Isso já seria bem intrigante da parte de Paulo. That would be very intriguing on Paul's part. Mas no verso de número 21, But on verse 21, e eu começo a pregar a partir desse verso. and I start to preach as Eu of this falo verse. Né? Ok, sorry. Verso de número 21, a palavra fala: pois todos, vamos ler juntos, porque a gente é uma igreja pentecostal da parede preta, amém? 1, 2, 3 e... Pois todos buscam os seus próprios interesses, e não os de Jesus Cristo. Verse 21. For everyone looks out for their own interests, not those in Jesus Christ. Eu acho que essa é a parte mais forte da carta. I think that is the strongest part of that Porque letter. Paulo está dentro de uma cadeia. Because Paul is inside a E prison, ele poderia estar preocupado com muitas realidades. and he could be, worried about a lot of Mas a única realities. realidade que Paulo de fato estava interessado But the only reality that he was era nos interested in interesses de Deus. was in God's Porque uma interest. vez que você deixa de viver para você Because when you stop living for e yourself começa a viver para Deus, and you start living for os seus God, únicos interesses são os interesses your de Deus. only interest is God's interest. E é isso que acontece no capítulo 1 e And 2. that is what happens in chapter 1 Porque and Paulo 2. começa a dizer: Because Paul olha, starts eu to preciso que say, vocês entendam isso. I need you to understand Nesse this. exato momento eu And- estou na cadeia. In this exact moment, I'm in prison. E talvez vocês possam achar que eu estou parado, And maybe you think I'm not doing que essas anything, cadeias estão me prendendo. that these chains are Mas tying essa não me. é a verdade But acerca that's do not reino the de Deus. truth. Porque o Senhor está usando isso Because God is using para this que outras pessoas that other se people levantem com poder e autoridade, can lift up with authority and power, encorajadas pelo Espírito Santo. encouraged by the E Holy eles estão Spirit. anunciando as boas and they are novas. announcing the good news. Só que Paulo fala: olha,
Todos aqueles que já, isso no capítulo de número 3, todos aqueles que já alcançaram maturidade em Deus, In chapter 3, Paul says, everyone who has reached maturity in vão Christ entender essa frase que eu vou dizer. will understand what I'm going to say. O Senhor será glorificado The Lord will be de glorified qualquer maneira, in any manner, através da minha vida through my life ou através da minha morte. or through my death. Porque para mim o viver é Cristo Because to live is e o Christ morrer é lucro. and to death is profit. É legal a gente falar essas coisas. It's fun to say these It's things. nice. It's nice. É muito legal a gente falar essa realidade It's really nice to speak these realities quando a gente está vivendo essa realidade. when we are living this reality. É muito fácil a gente dizer o viver é Cristo e o morrer é lucro se você não precisa de fato morrer para Cristo. It's really nice to say to die is to live. Say it again. To live to Christ. To live, but say it in Portuguese. Ah, tá, ok, I'm so sorry. É muito fácil você dizer que o viver é Cristo, o viver é Cristo e morrer é lucro. It's very nice to say to live in Christ or to die is to gain Quando você não precisa morrer. when you don't need to E quando die você não vive para Cristo. and when you don't live for Porque Christ. viver para Cristo Because- parte do âmbito, Because to live for Christ, parte da realidade, part of that reality, que agora não vivo mais eu, now I don't only live myself, mas Cristo vive em mim. but Christ lives through Essa me. realidade também é escrita por Paulo. That reality Em written 1 by Paul Tessalonicenses. in 1 Thessalonians. O que Paulo está dizendo acerca desse princípio sobre a igreja What Paul is saying about this principle in church, é que agora literalmente não vivo mais eu. now literally I don't live Mas myself, Cristo vive em but mim. Christ lives through E a me. pergunta que ele faz para essa igreja And the é: question he asks this o church, que vocês têm feito com a vida que o Senhor tem dado a vocês? what are you doing with the life God gave you? Eu queria falar o que eu sinto, I want to say what I mas feel, eu prefiro ler o que está escrito. but I prefer to read what is written. E o que está escrito é Paulo perguntando à igreja: And what is written is Paul asking the o church, que vocês têm feito com a vida que Cristo tem te dado? what are you doing with the life God gave O you? que você tem feito com os ministérios que o Senhor tem te dado? What are you doing with the O que ministry? você tem feito com a igreja que o Senhor tem te dado? What are you doing with the church Christ gave Porque you? eu não tenho ninguém que se interesse pelo bem-estar de vocês. Because I have no one who interests for Porque your welfare. todos estão apenas preocupados com seus próprios interesses, Because não os de Cristo. all are very concerned for their own interests and not the church. E agora eu preciso começar a falar algumas coisas. And now I need to start saying a Que few está things. também nessa carta de Paulo. That is also in Paul's letters. Paulo ele começa a trazer um entendimento para mim e para você. Paul starts to bring an understanding to me and to you Que igreja that church não é essa aqui que nós estamos vivendo agora. is not what we're living right Isso aqui é now. parte This is part of it. daquilo que é o reino de Deus. That is part of the E kingdom mais of uma vez eu God. vou falar essa frase. One more time I'm going to say this A phrase. igreja The church não é o reino de Deus. is not the Ela é kingdom. parte do reino de Deus. It's part of the Mais uma kingdom. vez, a igreja The church não é o reino de Deus. is not the kingdom of Ela é God. parte do reino de He's Deus. part of the Se kingdom of você não God. entender If you do not que o reino de understand Deus that the kingdom of ultrapassa God essas quatro paredes, goes over these four walls, algo de errado está muito errado. something wrong is extremely wrong. Se você não entende If you don't understand que o evangelho that the good news, the gospel, é muito além do que nós cantarmos louvores, is more than the worship songs, batermos palmas, clapping. temos uma boa estrutura, We have a good structure. você não entendeu nada. You didn't understand anything. Mas sabe qual é o problema? You know what the problem E is? agora talvez faça muito mais sentido com tudo aquilo que Paulo falou, Daniel falou e João falou. Now it probably makes more sense what Paul said, Daniel said, Em John. and John Said. said. Ah. Hoje nós vivemos uma igreja anestesiada. Today we live on a church that has no feelings, Completamente anestesiada. completely numb. Porque quando nós chegamos aqui, talvez você está tão anestesiado When you get here, maybe you're so numb com os seus problemas. with your Ou problems, talvez com uma enxurrada de informações na or sua maybe cabeça. with the access of information in your Ou talvez face, com realidades que você veio crendo até chegar aqui. or maybe realities that you believed until Que you a got gente here. esquece de fato o que a gente está fazendo aqui. In fact, we forget what we're doing here. A gente esquece o que de fato a palavra está nos chamando a viver. We in fact forget what the word is telling us Porque to assim live. como um casamento pede de nós Just um like- compromisso, Just like the marriage asks of us a compromise, o relacionamento commitment. com o Senhor pede de nós um compromisso. a relationship with the Lord asks of us a commitment. E eu vou falar não o que eu quero, mas o que está escrito. I'm not going to say what I want, but what is written. E o que está escrito é que em Apocalipse, What is written, that is in Revelation, o noivo, the groom,
Jesus Jesus, vai casar com a noiva. is going to marry the bride. Mais uma vez, o noivo Jesus The groom, Jesus, vai casar com a noiva. will marry the bride. E a noiva e o Espírito vão dizer, vem. The bride and the Spirit will say, come. E nesse momento, And in this nós moment, vamos viver o que chamamos de bodas do we're Cordeiro. going to live what is Bodas do Cordeiro. Bodas do Cordeiro, yeah. We're going to check that out. Ok, don't worry. Hã? Bodas do Cordeiro. Anyway, listen to this. Nós estamos com tanta expectativa, We are in so much com expectation coisas que vamos viver, with things that we're going to live que esquecemos that we forget da verdadeira palavra que o Senhor liberou. the truth that God has given us. E quando a gente vê Paulo falando sobre isso, And when we see Paul a talking gente vê about em capítulo 1, versículo de número 15. we see this in chapter 1, verse 15. Melhor, vamos ler do verso número 12. Let's read from verse 12. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Now I want you to know, brothers and sisters, that what has happened to me has actually served to advance the gospel. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estão na prisão por causa de Cristo. As a result, it has become clear throughout the whole palace guard and to everyone else that I am in chains for Christ. Irmãos, em sua maioria motivados no Senhor, pela minha prisão estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. And because of my chains, most of the brothers and sisters have become confident in the Lord. E agora a gente vai ver o verso número 15 e 16, que talvez essa não é uma parte muito agradável da carta para a gente ler. Now we're going to read 15 and 16, and it's probably not the best part of the letter that we want to know. É verdade que alguns pregam Cristo por vaidade e rivalidade. It is true that some preach out of envy and rivalry. Nossa, eu estou lendo uma carta de Paulo à igreja de Filipenses. Wow, I'm reading a letter from Paul to the church of Philippi. Tem alguns anos que isso aconteceu. There's a few years that this Mas é happened. engraçado porque se você olha para a realidade de hoje, você vê essa mesma realidade acontecendo But hoje. it's funny because if you look at reality today, it looks very similar to this. Mas ele fala que também outros fazem de boa vontade. But he also said some you, do Lord, it for out, it. some do it out of goodwill. É verdade que alguns pregam Cristo por inveja, já lemos o verso número 15, mas ele fala no 16, estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro na defesa do Evangelho. The latter do so out of love, knowing that I am put here for the defense of the gospel. Aquele que prega Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que pode me causar sofrimento enquanto estou preso, mas que isso importa? O importante é que de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado, e por isso me alegro. The former preach Christ out of selfish ambition, not sincerity, supposing that they can stir up trouble for me while I am in chains. But what does that matter? The important thing is that in every way, whether from false motives or truth, Christ is preached, and because of this I rejoice. Yes, and I will continue to rejoice. Talvez você não esteja vendo, Maybe you don't see, mas esse evangelho ainda existe. but this gospel still exists. Eu vou te dar um número. I'll give you a number. 52 mil cristãos 52,000 Christians foram mortos na Nigéria esse ano. died in Nigeria Por causa this do year evangelho. because of the E nós gospel, não oramos por eles. and we didn't pray for Ou them. melhor, a grande maioria dos cristãos nunca oraram por Or a eles. big part of the Christian community did not pray for Eu não vou them. perguntar qual foi a última vez que você orou pela Nigéria. I'm not going to ou ask the pelos last cristãos time perseguidos na you Nigéria. prayed for the É porque esse tipo Nigerians, de evangelho não é legal da gente ver. because that kind of reality and gospel is Porque not nós estamos cool. tão anestesiados com o evangelho cool, legal, Because we're so numb with the cool gospel que a gente esqueceu da verdade do that evangelho. we forgot about the truth of the E a verdade do gospel. evangelho é viver para Cristo The truth of the gospel is to live for e o morrer é Christ, lucro. and to die is gain. Paulo fala, eu não sei o que escolher. And Paul said, I don't know which one Porque to se eu choose, ficar aqui, because if I stay here, certamente verei os frutos daquilo que o Senhor está fazendo. certainly I will see the fruits of what God Mas is existe um doing. lugar ainda melhor que eu prefiro estar aqui com Cristo. But there's a better place that I'd rather be with, that E is sabe o que Paulo Christ. fala ainda nessa carta? And you know what Paul says in this E ainda letter? que Paulo tente trazer uma notícia de bom ânimo a essa igreja de Filipenses, escrevendo ela na prisão. Even if he had to bring encouragement to the church of Philippi writing in prison, O que Paulo fala de maneira muito simples, what Paul says in a very simple way, e se você entende um pouco daquilo que o Antigo Testamento apresenta, if you understand a little bit of what the Old Testimony no verso represents, 17 do capítulo 2, in verse 17, chapter ele 2, fala, contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida, sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, estou
alegre e me regozijo com todos vocês. But even if I am being poured out like a drink, offering on the sacrifice and service coming from your faith, I am glad and rejoice with all of you. No Antigo Testamento, In the Old todas as Testament, vezes que se precisava limpar o altar, every time you had to clean também the era altar, feito o que nós chamamos de ofertas de bebida. that was also called an offering of drinks. Ou seja, quando você sentia o cheiro When you felt the smell sendo oferecido, being offered, é porque um novo sacrifício it's começaria. because a new Ou sacrifice would seja, uma nova start. estação começaria. A new station will Em start. outras palavras, In other o words, que Paulo está dizendo, eu estou sendo entregue como oferta de bebida ao altar, como sacrifício ao Senhor. well, Paul is saying, I'm being offered as a drink offering to the Lord. Mas eu me alegro, But I rejoice porque eu entendi because I que o viver é understand Cristo that to live is e o morrer Christ é lucro. and to die is Eu gain. entendi I a verdade do understood Evangelho. the truth of the E ele fala, gospel. não, talvez você possa dizer, não, você talvez não seja judeu de verdade. But maybe you can say, maybe you're not a real Ele Jew. fala, olha, eu fui circuncidado com 8 anos. He says, I was circumcised at 8 years Em old. relação à lei, eu era fariseu, ou seja, zeloso pela lei. In terms of the law, I was a Pharisee or a zealot Em, of the em law. relação ao cumprimento da palavra, eu persegui essa igreja. Mas eu encontrei a Cristo. But I found Christ. Em relação à igreja, eu era aquele que perseguia a igreja, mas eu encontrei a Cristo. In terms of the church, I was the one who persecuted the church, but I belong to Christ. Em outras palavras, In other words, hoje de manhã, cedo, por volta das 4 horas da manhã, today, this morning, around 4 a.m., eu falei assim, Jesus, o que nós vamos falar? I said, Jesus, what are we going to talk Porque about? eu preciso passar o texto para os meninos da mídia. Because I have to give A the gente text precisa se to the media. preparar. E eu sei que o senhor trabalha com organização. We need to prepare ourselves because I know E you eu já guys. estava perguntando a semana inteira. by the I way. know, Lord, you work with organization, and I've been asking all week. E o Senhor me trouxe algo na mente. And the Lord brought me something to mind. Se você tivesse uma única oportunidade If you only had one chance hoje today de pregar para um estádio cheio de pessoas, to preach for a e essa stadium full of seria a sua people, primeira e última oportunidade, and this was your first and last qual seria a opportunity, mensagem que você pregaria? what would be the message you would Eu falei assim, eu preach? já sei qual seria a mensagem. I already know what would Você be the então message. prega a mensagem. And the Lord said, so preach it. Sabe por quê? You know why? Porque a verdade do Evangelho The truth of the precisa gospel fazer duas coisas. needs to do two Para things. quem é crente, For who is se Christians, arrepender dos seus caminhos, to repent of its se ways, alinhar com a vontade de to Deus align with e começar God's a will, viver para Cristo. and to start to Para live for quem nunca Christ, encontrou esse amor, and who never found this love, se arrepender dos seus pecados repent of their e a partir sins, disso viver uma vida para Cristo. and as of that moment to live for Christ. Então, em outras palavras, irmão, se In o other evangelho que words- você está ouvindo In other words, the gospel that you are hearing só te faz anestesiado, only makes you numb, curtindo aquilo que a gente está vivendo, just rejoicing what we are eu living, preciso te falar, I need to tell isso you, vai acabar em breve. that's going to end very soon. Como assim, pastor? What do you mean, Pastor? Volto a dizer, queria falar o que eu sinto ou o que eu acho, I wanted to tell you what I feel or what I think, mas eu vou falar o que está escrito. but I'm going to talk about what is O written. que está escrito é que de fato viveríamos perseguições, What is written that in fact we will live e persecution, elas estão acontecendo, and they are e happening, elas ainda vão acontecer. and they will continue to happen. Mais uma vez, One more time. a África já está sendo completamente tomada, Africa is being completely overtaken. a Europa já está sendo tomada, Europe as well. a Ásia, mesma realidade. Asia, the same reality. E em breve, querendo ou não, chegará na América. And soon, wanting to or not, it will arrive in America. Exatamente, você querendo ou não, vai chegar na América. Wanting it or not, it will arrive in America. Ou seja, esse evangelho legal, que talvez a gente venha com uma palavra motivacional, ao dizer para mim e para você que Cristo vai nos livrar de todas essas realidades. Therefore, this gospel that you rejoice in your courage, that God is going to take care of everything. Que nos causam dor, aflição ou qualquer outro tipo de Things coisa. that cause us pain, affliction. Talvez não é muito assim que Paulo fala. Maybe that's not a lot of what Paul Mas eu volto a says. dizer, não vou falar o que eu acho. But I'm going to go back to saying, I'm Eu not vou going to falar o que say está what I escrito. think. I'm going to say Da what is mesma written. maneira The same Que a way palavra fala that the word que as says perseguições aumentariam, that the que a persecution would iniquidade increase, aumentaria, that the iniquity que a would increase, maldade aumentaria. that evil will increase. A palavra fala sobre uma igreja. The word says about a Eu vou falar mais church. uma vez, a palavra fala sobre uma igreja. The word says that there is a Ela fala church sobre um povo, about one os people, remanescentes, the ones that que remain, amam a presença, that love the amam presence, buscar a face, love que to querem seek mais His do face, Senhor. who want more E a of palavra God. fala And the word que o says Senhor mandaria that poder the Lord would send para a power manifestação to de manifest sinais, in signs, maravilhas wonders, e prodígios, para que eles pudessem
expulsar os demônios, so you can curar os enfermos e anunciar as boas novas. that you can cast out demons, that you can heal, and that you can bring the good news. É isso que a palavra fala. That is what the word says. Entre falar o que eu acho, Between saying what I want or think, como os noivos falaram. like the You know. lovebird said, Eu prefiro falar o que está escrito. I prefer to say what is written. E o que está escrito aqui, em breve, And what is written is that muitas soon coisas vão mudar. a lot of things are O que going eu to vim change. fazer hoje aqui What I came to do here é today chacoalhar a is igreja. to shake the church. I'm so sorry se você veio com uma expectativa de, poxa, eu queria tanto receber algo mais nice. I'm hoje. so sorry if you came with the expectation that you was. Mas Deus falou claramente comigo. Hoje é uma única oportunidade. I'm so sorry if you came with the expectation of wanting to hear Qual something seria a nice. mensagem que você pregaria? But the Lord said to me, if you Essa é a had mensagem one que eu opportunity, pregaria. what Esse is é o the texto que eu message you would usaria. preach? Não This existe is uma the outra message vida I a não would ser a preach. vida em Cristo. There is no other life except for the life in Christ. Paulo fala, ei, eu queria tanto poder falar com vocês, mas todos vocês estão anestesiados nos seus próprios interesses. Paul said, I really wanted to speak to you, but all of you are so numb with your own interests. You know. Paulo está escrevendo para uma igreja Paul is writing to a church. e não tem uma palavra melhor do que uma palavra para a igreja para a igreja. There is not a better word than the word for a church for a church. Paulo está dizendo, nenhum de vocês se interessa pelos interesses de Cristo. Paul is saying none of you are interested in Christ's interests. Isso é preocupante. And that is worrisome. Isso é muito preocupante. That is extremely worrisome. Mas Paulo fala, eu tenho expectativa no Senhor. But Paul says, I have expectations in Porque the eu sei das Lord sementes que foram lançadas. because I know of the seeds that were cast. Porque eu sei que o Senhor está levantando um povo. Because I know God is lifting up Porque eu sei que existem people. pessoas ainda como Timóteo Because I know there's people like Timothy que se interessam pelo bem-estar Who- de vocês who's interested e in your pelos welfare interesses do Senhor and the interest of e God. que está disposto a entregar a sua vida And he's em favor do Evangelho. he will give his life for the gospel. A pergunta que eu te faço hoje é: The question I ask you is, você de fato está disposto a viver esse Evangelho? are you in fact ready to live this gospel? Só esse ano, Just como eu this falei, year. do que a gente sabe, Just this year, of the things that we know, 52 pessoas morreram na Nigéria. 52,000 people died in Melhor, Nigeria. 52 cristãos morreram na Nigéria. 52,000 Christians died in Centenas Nigeria. de igrejas foram queimadas na Nigéria. Hundreds of churches were burned in Sem dizer as Nigeria. igrejas underground na China. Not to mention the underground churches in Porque China, essa, além de não podermos falar para não prejudicar os nossos irmãos, because we cannot speak about it, so we nós não don't temos hurt our informações ao certo brothers. de quantas pessoas são. We don't really sure how many people Mas um are. dado que eu li esses dias achei muito interessante But a data that I read a couple days ago that was really interesting sobre a história do avivamento about the story of the revival. é que quando se começou a perseguição na China, When the persecution started in China, saíram de 1 milhão de cristãos there was 1 million Christians para 100 milhões de cristãos. to 100 million Christians. Talvez não é a realidade que a gente goste de ouvir, Maybe it's not the reality Não we é like fácil. to hear because it's not mas a easy. gente está anestesiado. But we are so numb. E parece que enquanto a gente não leva um punch, And if you don't get a punch ou você toma um choque na tomada, or you get a shock, você continua. you continue. Não gostei desse culto. Oh, I didn't like this service. Ah, os meninos não estavam cantando bem hoje. Oh, they weren't singing very well. Ah, o café, não tinha um cafezinho melhor, não? Oh, the coffee was not good. Ah, tá faltando cadeira para eu sentar. Oh, there's not enough chairs. Tá quente, It's hot in tá here. frio, Oh, it's cold. tá cheio, Oh, it's full. tá vazio. Oh, it's empty. Muito rápido. Oh, that was really quick. Demorou muito. Oh my God, it's taking too long. Queria tanto falar o que eu sinto, I really wanted to say what I feel, mas eu prefiro ler o que está escrito. but I'd rather read what is written. Capítulo de número 3. Chapter 3. Quem ainda está comigo, diga amém. If you're still with me, say amen. Vamos ler a partir do verso número 1 do capítulo de número 3.
chapter 3, verse 1. Eu falei algo para a Sandra de manhã. I said something to Sam this morning. Se todos os dias, talvez, If every day, maybe, todos os cristãos lessem Filipenses if every day, every Christian read Philippians antes de viver o seu dia, before living their day, provavelmente teríamos outros tipos de cristãos. we would probably have different kind of Christians. Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim. É uma segurança para vocês. Cuidado com os cães. E aí o pastor às vezes pega pesado. Paulo chama de cão logo. Yeah, you know. Cuidado com os cães. Cuidado com os que praticam o mal. Cuidado com a falsa circuncisão. Further, my brothers and sisters, rejoice in the Lord. It is no trouble for me to write the same things to you again, and it is a safeguard for you. Watch out with those dogs. Paul here was a little aggressive. Yeah. Those evildoers, those mutilators of flesh. For it is we who are the circumcision, we who serve God by his Spirit, who boast in Christ Jesus, and who put no confidence in the flesh. Agora eu vou ler o verso de número 3. Pois nós que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, nós que nos gloriamos em Cristo Jesus, não temos confiança alguma na carne, embora eu mesmo tivesse razões para tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Verse 3 again. For it is we who are the circumcision, we who serve God by his Spirit, who boast in Christ Jesus, and who put on confidence in the flesh. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível. Circumcised on the 8th day of the people of Israel, of the tribe of Benjamin, a Hebrew of Hebrews. In regards to the law, a Pharisee. As for zeal, persecuting the church. As for the righteousness based on the law of faultless. Verso número 7, prometo que eu estou acabando, fica só comigo mais um pouquinho. Verse 7, I promise I'm finishing, just Mas bear o with que me. para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. But whatever were gains to me, I now consider loss for the sake of Christ. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus. What is more, I consider everything a loss because of the surprising worth of knowing Christ Meu Jesus. Senhor, por quem perdi todas as coisas. My Lord, for whose sake I have lost all things. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. I consider them garbage that I may gain Christ. E ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. And be found in him, not having a righteousness of my own that comes from the law, but that which is thought of faith in Christ, in the righteousness that comes from God on the basis of faith. Uma das partes mais bonitas desse texto vem no 10 e 11. The best part, the most beautiful part of this chapter comes in verse 10 and 11. Porque lembra que Paulo está na cadeia. Because remember, Paul is in prison. E ele vai dizer daqui a pouco, não que eu já tenha alcançado, He's not going to talk about his mas eu gains, continuo aprendendo. that he's still E learning. ele fala aqui no verso de número 10, quero conhecer Jesus. In verse 10, he says, I want to know Christ. Paulo está na cadeia, sofrendo perseguição. Está tudo caindo aos pedaços, irmão. Paul is in prison, suffering persecution, and everything is falling apart. Mas Paulo ainda diz, But Paul still eu says, quero conhecer Jesus. I want to know O poder da Jesus. sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos. I want to know Christ, yes, to know the power of his resurrection and the precipitation of his sufferings, Tornando-me com ele em sua morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. becoming like him in his death, and so somehow attaining to the resurrection from the dead. Então agora pela 10ª vez eu vou falar isso. For the 10th time, I'm going to say, Estou acabando. I'm finishing. Verso número 12. Verse 12, Como eu disse, like I said, queria falar muito o que eu sinto, I really wanted to say what I mas eu feel, prefiro ler o que está escrito. but I prefer to read what is written. Não que eu já tenha obtido isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo
para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Not that I have already obtained all this or have already arrived at my goal, but I press on to take hold of that for which Christ Jesus took hold of me. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço. Brothers and sisters, I do not consider myself yet to have taken hold of it, but one thing I do, Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante de mim. forgetting what is behind and straining towards what is ahead. This is a kind of Christians that you want to be. Esse é o tipo de cristão que você quer ser. Esqueço das coisas que ficaram para trás. I forget the things that are behind me. Eu começo a avançar para as que estão I adiante de mim. start to advance Irmão, towards the o Senhor já te tirou de um lugar. and the Lord has already taken você you não out of a precisa place voltar. that you don't have to go O back. Senhor já te tirou de uma vida de pecado. Lord has already taken O you Senhor já from te the tirou de uma vida a de live of prostituição, sin, a de live of vícios. prostitution, of vices. O Senhor deseja agora um viver para Cristo. The Lord now desires that you Porque live for morrer é Christ. lucro. Because to O que die eu is tinha de gain. mais importante e precioso para conhecer na vida, So the thing that is most precious in life, você conheceu. you already know. Jesus. Jesus. Vou continuar o texto para a gente acabar. Let's continue the test so we can finish. Prossigo para o alvo, I press on toward the goal a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. Verso de número 15. Todos nós que alcançamos a maturidade, All of us then who mature devemos ver as coisas dessa forma. should take such a view of these things. Então, agora eu vou pegar não o que eu penso, Now I'm going to say not what I think, mas o que está escrito. but what is written. Se você não pensa desse jeito, If you don't think this way, se você é um cristão if you are a que ainda Christian não vê a vida cristã, who does not see the Christian dessa life perspectiva, in this você perspective, precisa crescer. you need to mature. E agora não tem amém. Yeah. No one wants to say amen now. Vou falar mais uma vez. I'm going to say it one more time. Não estou falando o que eu acho. I'm not saying what I think. Eu vou ler o que está escrito. I'm going to read what is written. Aprendi isso com os noivos esses dias. É. I learned that with the brides this weekend. Se você ainda não vê a vida cristã dessa perspectiva, If you don't see the Christian life inside significa this que você ainda não perspective, alcançou maturidade em Deus. that means you have not reached Você maturity ainda in não Christ. entendeu nada. You have not understood a single thing. Todos nós que alcançamos a maturidade, All of us who attain maturity devemos ver as coisas dessa forma. should see things in this form. Se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, And if at some point you think differently, isso também Deus esclarecerá. that too God will make clear to Não you. somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Only let us live up to what we have already attained. Presta atenção agora, irmão. Pay attention. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo, observem os que vivem de acordo com o padrão que apresentamos a vocês. Join together in the following example, my brothers and sisters. Just as you have us as a model, keep your eyes on those who live as we do. O moral que ele usa aqui é o padrão, né? Yes. Não é o meu padrão. It's not my way, my model. É o padrão que nos foi apresentado. It was the model that was presented to Por isso que us. como igreja, That's why as a church, quando nós tentamos trazer o povo para a realidade que o Senhor deseja, as a church, we try to bring the reality of the church, what God desires. eu não quero fazer o meu padrão, I don't want to make my o model, meu formato, my format. porque como diz Paulo, Just like Paul says, somente o neto only Neto não poderia fazer coisa alguma. could not do anything. Mas em Cristo Jesus, But in Christ eu Jesus, posso todas as I can coisas. do all things. Ele diz: sejam meus He imitadores, says, be my imitators. não como meus imitadores, Not mas como eu sou de Cristo. like I am God's. O que Paulo está dizendo é: vocês viram um padrão que foi apresentado a vocês? Have you seen the model that was presented to you? E o padrão fica alto quando a gente começa a ler a Bíblia, né, irmão? And the model is set high when we start E reading tem the uma Bible. coisa que a palavra fala que é verdade. And there's something that the word says that is true. By the way, Paulo fala isso. Paul says this.
é melhor que você não saiba. It's better that you do not know. Porque depois que você sabe, Because after you know, agora você é julgado por isso. now you will be judged for that. Não sei se é unfortunately, talvez. Unfortunately. Mas você está numa igreja que a gente prega a Bíblia. Unfortunately or fortunately, Yeah. you are in a church that Então, preaches the word. então provavelmente você vai ter o conhecimento. So you will have Yeah. the understanding, and you will be judged for that. You got it. Porque uma vez que você é iluminado, Because once you have the light, essa palavra this word agora te now leva ao conhecimento will take you to the knowledge e o julgamento sobre ela. and the judgment of Então, its word. vamos terminar aqui para o povo poder ir embora para casa, Natália. Quem está comigo, diga amém. If you're still here, say amen. E agora a gente termina, eu prometo. And now we finish, I promise. Yeah, I promise. Pois como já disse repetidas vezes. Verso de número 18. 18. Like I said repeatedly, E agora repito com lágrimas. and now I repeat it with tears. Sabe o que eu fico imaginando, irmão? Eu não sei se você consegue imaginar o texto. E toda vez que eu leio o texto, eu vou para dentro da história. Every time I read the text, I go into the story. Eu fico imaginando Paulo ali na prisão. I keep imagining E Paul ele in dizendo, prison. olha, como eu já disse repetidas vezes a vocês. And like he says, like I said repeatedly to E aí you. Paulo chorando, And then Paul cries. dizendo, e agora eu digo com lágrimas. And now I say it with tears. Há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. 18. 3:18. Pois como já disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. For as I have often told you before, and now I tell you again, even with tears, many live as enemies of the cross E eu of vou falar algo Christ. para você. And I'm going to say Você não something. precisa fazer muito esforço You don't have to do a lot of effort hoje today para achar pessoas que vivem to find people como that inimigos da cruz de to Cristo. live like people that are enemies to the cross of Que Christ, matam por não concordar com a cruz de Cristo. who kill because they don't agree with the cross of Christ. Talvez a igreja anestesiada que estamos vivendo. Maybe the church that is numb that we are living Tá in bom now demais. is too good. Mas eu preciso te trazer o good news. But I need to bring you the good news. Está acabando. It's ending. I'm so excited for it. Oh, how I'm excited for this. Porque todas as vezes que a igreja é perseguida, ela cresce. Because every time the church is prosecuted, it grows. Sabe o que é triste? You know what's sad? E eu vou contar um testimony. And I'm going to share testemunho. A última vez que eu fui para North Carolina, Last time I went to North Carolina, eu tive a oportunidade de ir no Billy Graham Foundation, que é a casa do Billy Graham. I had the opportunity to go to the Billy Graham Foundation. E eu me espantei com algo. And I was frightened by something. Não foi com a estrutura, It wasn't the structure, nem com tudo que eu vi. not everything I saw, Porque tudo é muito lindo e maravilhoso. because everything is so beautiful and Uma amazing. paz absurda naquele lugar. Amazing peace in that E o place. lugar onde Billy Graham colocava os seus joelhos e orava todos os dias. And a place Nas where Billy madrugadas, Graham, by the way. a place where Billy Graham put his knees and prayed every night. Mas sabe o que mais me espantou deste lugar? But you know what frightened me the most? Só tinham pessoas velhas naquele lugar. There was only older people in that place. Não, acho que você não entendeu. I don't think you understood. Não é sobre ser velho ou novo. It's not about being old or young, É porque aquilo que nós aprendemos, but because what we nós não learn, estamos apresentando para a próxima we are geração. not teaching the next Aquilo que generation. nós vimos, The things that we saw nós não before, estamos mostrando para a we're próxima not showing the new geração. generation. Certamente, Certainly, talvez não na nossa igreja. maybe not in our Mas church, se eu perguntar para alguns adolescentes, but if I ask some quem youth, foi Billy Graham? who was Billy A Graham? pessoa vai dizer, eu não sei. Some people are going to say, I don't know. Se eu perguntar para alguns cristãos, If I ask some Christians, quem foi Billy Graham? who was Billy Graham? Talvez você não conheça. Maybe you don't remember, or you Se eu don't know. perguntar para você, If I ask you, que foi o avivamento da Rua Azusa? what was the revival of the Azusa Street? Talvez você não saiba. Maybe you don't know. O que foi o avivamento no país de Gales? What was the revival Wales. in Wales? Eu não sei. Maybe you don't O know. que aconteceu no avivamento de Toronto? What happened in the revival of Toronto? Eu não sei. You don't know. Eu estou falando aqui dos acontecimentos dos últimos 100 anos. I'm just talking about the pouquinho mais. last 100 years. Um pouquinho mais. A little more. Mas sabe o que acontece? But you know what happens? Nós estamos preocupados com os nossos próprios interesses. We are worried about our own E interests. esquecemos de fato que Cristo tem nos chamado para viver. And we forgot what Christ has called us to live. Sabe por que nós não queremos avivamento? You know why we don't want the revival?
Melhor, algumas pessoas não querem avivamento. Better yet, some people don't want the revival Porque nós não sabemos o que é. because we don't know what it is. E é exatamente isso que o mundo quer. And that's exactly what the world wants. Enquanto estamos pregando um Cristo falso, um evangelho falso, assim como Paulo falou. While we are preaching a false gospel, like Paul says, Presos nos nossos próprios interesses. chained to our own interests. Eu preciso disso, eu preciso daquilo. I need this, I need that. Eu vou fazer isso, eu vou fazer I'm aquilo. going to do this, I'm going to do that. Sua vida está passando. Your life is going by. E Paulo está dizendo, And Paul is saying, olha, aquilo que para mim era lucro, what was gain, agora para mim é esterco. now it's garbage. O que eu de fato quero é conhecer Jesus. What in fact I want to know is Jesus. Verso de número 19. Verse 19. Preciso terminar essa mensagem. I need to finish this message, Pastor. O destino deles é perdição. Their destiny is destruction. O Deus é o estômago. Their God is their stomach, E eles têm orgulho do que é vergonhoso. and their glory is in their shame. Só pensam nas coisas terrenas. Their mind is set on earthly things. Queria muito falar para você o que eu penso, I really wanted to tell Que you eu what I sinto. feel and think, mas eu prefiro falar o que está escrito. but I'd rather say what is written. What kind of Christians are you? Que tipo de cristão você é? Hoje eu tô pregando Today I'm preaching para um estádio, to a stadium porque Deus falou para mim que eu só tinha uma oportunidade de pregar essa because mensagem. God said to me I only had one opportunity Qual to era a preach mensagem que this. você iria pregar, né? What is the sermon you will preach if you only Deus, eu had queria one muito falar o que eu opportunity? sinto, Lord, I really wanted to say what I o feel que eu penso, or what I think, mas eu prefiro falar o que está escrito. but I'd rather say what is written. A nossa cidadania, verso de número 20. Verse 20, but our citizenship, A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. but our citizenship is in heaven, and we eagerly await a Savior from there, the Lord Jesus Christ. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-nos semelhantes ao seu corpo glorioso. Who by the power that enables him to bring everything under his control will transform our lowly bodies so that it will be like his glorious body. Eu queria muito falar o que eu sinto, I really wanted to say Ou what que I eu feel penso. or what I think, mas eu prefiro falar o que está escrito. but I'd rather say what is written. E para ser honesto, And to be honest, o Senhor está nos chamando como igreja. the Lord is calling us as a Lembra que eu church. falei que essa carta tem dois objetivos Remember, this letter has two objectives, principais: two principal falar com o objectives: povo de Deus, to talk to the people of falar com a God, igreja do to speak Senhor of the church of Christ, e assim falar com os perdidos. and then speak to the Mas o non-believers. primeiro e o segundo ponto é o povo e a igreja. The first 2 points is the people in the church. Paulo está falando para uma igreja, falando para um povo. Paul is speaking to a people, Essa to a church, mensagem hoje de manhã foi pregada para um povo, that this message was o preached povo to de people, Deus, the a people of igreja de God, Deus. the church of God. E nessa manhã eu de verdade And in this morning, in all eu truth, quero trazer as palavras de Paulo para mim e para você I want to bring the words of Paul for you e and for falar me e perguntar: and ask, o morrer é lucro e o viver é Cristo? to die is gain and to live is for Christ? Porque se existe um evangelho diferente desse, Because if there's a different gospel from this, Paulo fala, Paul says, não é esse.